Sejam bem-vindos também nossos queridos alunos que estão matriculados na Escola Bíblica Dominical ou nas escolas bíblicas dominicais espalhadas em todo esse nosso Brasil. Todos vocês são bem-vindos. Hoje nós iremos ministrar a primeira lição, a lição número 1, que tem como tema ou como título Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia, a lição número 1, que será ministrada no próximo dia 2 de julho de 2017, próximo domingo. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso comentário da primeira lição do novo trimestre, eu gostaria de perguntar a você. Você sabe quanto tempo tem a nossa Constituição brasileira? Você diz, pastor, o senhor vai falar sobre a Bíblia ou sobre a Constituição brasileira? Quero apenas aqui aproveitar este ensejo aqui para mostrar aos nossos queridos irmãos em Cristo como a palavra de Deus permanece, como a palavra de Deus ela é inalterável, ela é errante, como ela realmente é o nosso livro de fé e prática. A Constituição brasileira, para você ter uma ideia, a nossa Constituição tem 30 anos, ela já teve aproximadamente 96 emendas à nossa Constituição. A Constituição americana, que é muito mais antiga do que a Constituição brasileira, que foi naquela época promulgada em 1789, ela tem 228 anos. Então veja bem, a nossa Constituição brasileira tem apenas 30 anos de existência, porque ela foi promulgada em 1988. Já a americana ela tem 228 anos. Mas sabe quantas emendas nesses 228 anos a Constituição americana sofreu? Apenas 27 emendas. Já a nossa, com 30 anos, já tivemos aproximadamente até hoje cerca de 96 emendas. Por que estou falando isso? É porque a Constituição de um país, ela é criada, ela é formada para que os cidadãos, as pessoas daquela nação, possam viver bem, umas pessoas com as outras, possam viver bem em sociedade. Mas a Constituição, ela é falha. Por quê? Porque foi feita por homens, por políticos, pessoas falhas. Porém, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro ímpar, é um livro singular. Foi escrito há milênios e até hoje temos exemplares da palavra do Senhor em nossas mãos. Graças a Deus, graças à bondade do nosso Deus, na sua misericórdia, aquilo que estava no pensamento de Deus, no coração de Deus, ele se revelou através da própria Bíblia Sagrada. É claro que Deus ele tem várias formas de se revelar ao homem, ou de revelar-se ao homem. No passado, havia a revelação especial, onde o próprio Deus, revelação especial, e nós chamamos também de revelação oral e especial. Por quê? Porque Deus falava diretamente com o homem. Por exemplo, Deus falava com Adão, não havia nada escrito, Deus falava com Adão. Deus chegou a falar até com Caim, pois é, o Caim que matou seu irmão Abel, Deus chegou a falar com ele, ali foi uma revelação oral, Deus falou oralmente com ele. Deus falou também com Noé, Deus falou com Abraão. Esta é uma revelação que nós chamamos de revelação oral especial. Porém, com o passar dos anos, com a invenção da escrita, Deus usou homens, santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, para que escrevesse mais revelações, principalmente o plano da salvação, para que nós conhecêssemos, ou que nós venhamos a conhecer o plano de Deus para remir o ser humano que ficou distante quando o homem fracassou, quando Adão rebelou-se contra o Senhor, contra a ordem do Senhor. Então hoje vamos falar acerca deste livro, o primeiro livro escrito no mundo, que não sofre emendas, nunca sofreu emendas, nem precisa, porque é um livro inalterável. Por quê? Porque foi um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então convido a todos os nossos queridos irmãos, após essa rápida introdução, que ainda não é a introdução da lição, mas mais apenas acerca do assunto, vamos falar hoje sobre a primeira lição, o tema Inspiração Divina e Autoridade da Bíblia. Sejam todos bem-vindos, conforme eu já disse, aos nossos queridos irmãos. Bem, meus queridos irmãos, nós vamos inicialmente ler o texto áureo que encontra-se na segunda epístola petrina, epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, conhecido também como epístola petrina. Capítulo 1, versículo 21, diz assim, queridos, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então veja a grande diferença. Deus
Deus escolheu homens santos para que escrevessem acerca das suas promessas, acerca do plano da salvação, através do Espírito Santo. Então, não foram homens, qualquer homem, a Bíblia não foi mero produto do acaso. Alguns homens inteligentes sentaram-se e vão escrever alguma coisa que fale em Deus. Não foi assim. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem coisas que estavam em mistério com Deus, coisas que estavam ocultas na mente do Senhor. Deus, então, revelou-se através da sua palavra e hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos para que possamos ler, meditar e praticar. Que valor você tem dado à sua Bíblia? Pergunta aos seus alunos. Você tem valorizado, você tem estudado a palavra do Senhor com afinco? Não apenas aquela leitura normal que fazemos na igreja, não, mas aquela disciplina de estarmos sempre lendo, procurando entender, observar, interpretar e aplicar e até correlacionar com outros textos a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, feito esta leitura do texto áureo, vamos à nossa verdade prática? Vamos lá? Vamos lá. Verdade prática, queridos. A verdade prática, ela inclusive faz parte do cremos ou do credo da Assembleia de Deus. Pois é, a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no seu novo credo, tem 14 itens ali. Este é o segundo item. O que é que diz? Vamos lá. Cremos na inspiração divina. Cremos, nós, crentes assembleanos, Assembleia de Deus, cremos na inspiração divina, mas não apenas isso, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Nós vamos explicar isso aqui ao longo da nossa ministração. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. É a única, nós não temos uma segunda opção, nem a terceira nem a quarta. Nós só temos a Bíblia Sagrada como regra infalível e prática para a vida e o caráter cristão. Feito isso, vamos à nossa leitura diária. Vamos lá? Sempre eu falo aqui a leitura diária para os nossos queridos irmãos. Por quê? Porque se você ler a leitura diária, que as leituras sugeridas, você vai se inteirar melhor e com certeza o assunto vai ficar mais... você vai ficar entendendo mais acerca do assunto para que no dia da administração, você que é professor, você que é aluno, você esteja mais inteirado, porque já leu a semana inteira alguns textos aqui sugeridos. Então, vamos lá ler esses textos que dão importância à Bíblia. Primeiramente, segunda-feira, que foi ontem, Jeremias 36, 1 e 2, Deus mandou que suas palavras fossem escritas em um rolo. Terça-feira, a data de hoje, o dia de hoje, 2 Pedro 3, verso 2, as escrituras inspiradas por Deus dizem respeito ao Antigo e ao Novo Testamento. Não pense que apenas o Novo Testamento foi inspirado, ou o Antigo Testamento foi e o Novo não foi. Não, o grau de inspiração é o mesmo. As duas partes da Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, são inspiradas, ou foram inspiradas e são inspiradas por Deus. Quarta-feira, Marcos 7, verso 13, o que é que diz? O Senhor Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Se Jesus falou, quem somos nós para contestar? E quem é você? Quem sou eu? Outra pessoa para contestar isso aqui. Na quinta-feira, amado, João 10, verso 35, as escrituras sagradas jamais falharão. A Constituição brasileira, ela sofre mudanças, ela sofre emendas. Por quê? Porque é falível. Porque é falível. Mas a Bíblia, ao contrário, a Bíblia é um livro imutável, inalterável, porque trata-se da palavra do Senhor. Na sexta-feira, Hebreus 4, verso 12, a palavra de Deus é viva e poderosa e capaz de transformar vidas, assim como transformou a minha e tem transformado a vida de milhares e milhões de pessoas. E no sábado, amado, Josué capítulo 1, versículo 8, a Bíblia é o manual de Deus para o nosso bem. Feito isso, meus queridos irmãos, vamos então, nesse instante, para a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Aqui está o apóstolo Paulo, aqui dando normas, orientando o seu discípulo na fé, Timóteo. Verso 14, vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então permaneça naquilo, meu irmão. Verso 15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Muita gente quer aprender muito filosofia, bastante filosofia para tornar-se sábio, mas não é necessário. Aqui está Paulo orientando já
a Timóteo, quando Timóteo ainda era uma criança ainda, quem sabe em tenra idade, ele já sabia as sagradas letras. E ele diz mais, que pode fazer-te sábio para a salvação. Que adianta tanta sabedoria secular se isso não contribui para a salvação? Agora, sabedoria bíblica, como contribui para a nossa salvação? Pela fé que há em Cristo Jesus. Verso 16. E diz assim, amados, toda a escritura divinamente inspirada, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então você pode, pastor, teve uma palavra aí que eu não entendi. Me explique, por favor, o que significa redarguir. Uma palavra que raramente nós ouvimos, a não ser quando nós lemos aqui a palavra. Mas essa palavra redarguir significa responder, significa retrucar. Então, quando alguém lhe faz uma pergunta, você retruca com o quê? Com a palavra do Senhor. Você responde usando o quê? A palavra do Senhor. E o verso 17 diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aí eu pergunto, você se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus? Então, você, meu amado, está arrolado aqui nesse texto. Para quê? Para que você seja uma pessoa perfeita e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Toda a boa obra. Onde, pastor? Na obra do Senhor, na obra de Deus. Muito bem, meus queridos, terminado aqui então a leitura bíblica em classe, nós vamos ao nosso objetivo geral. Nosso objetivo geral, nós temos o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é conscientizar a respeito da inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Este é o objetivo geral. Já o objetivo específico, ele já vem mais detalhado. E aqui nós temos 4, amados. Primeiro, reconhecer a revelação e inspiração da Bíblia Sagrada. Você vai entender isso aqui, você vai reconhecer que realmente a Bíblia é um livro diferente dos demais livros, porque a sua inspiração é divina e não humana. Segundo objetivo, amados, mostrar a inspiração divina na Bíblia Sagrada. Mostrar a inspiração divina na Bíblia Sagrada. Há muitos textos sobre isso. Terceiro, explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada. O que é inspiração plena, o que é inspiração verbal da Bíblia Sagrada. E por último, o nosso último objetivo é saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, não é a Constituição brasileira. Inclusive, ultrajada, rasgada recentemente, né? Por quê? Porque é um livro falível, é um livro que foi criado para que os brasileiros vivam melhor, mas infelizmente em nosso país estão realmente ultrajando a Constituição. Mas a Bíblia Sagrada não, a Bíblia Sagrada é a Deus falando conosco. A Bíblia é a palavra de Deus, e não como alguém já disse por aí, anda dizendo, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é, na sua inteireza, de Gênesis a Apocalipse, a santa e inerrante palavra de Deus. Queridos irmãos, feito isso, nós vamos seguir o seguinte sumário para que possamos aqui explicar cada item da nossa ministração de hoje. Então, vamos seguir esse sumário. Primeiramente, uma introdução que nós iremos fazer em seguida. Nós temos 4 tópicos aqui na nossa ministração. O primeiro tópico, revelação e inspiração. O primeiro tópico, revelação e inspiração. O segundo tópico, a inspiração divina. Terceiro tópico, vocês podem acompanhar na TV, inspiração plena e verbal. E o quarto tópico, uma regra infalível de fé e prática. Bem, feito então a leitura desses 4 tópicos, no final vamos a uma conclusão. Bem, vamos então partir para a nossa introdução acerca deste assunto. Então, conforme eu já falei aqui no início, Deus antigamente, antes de haver a escrita, Deus ele falava de forma especial, falava de forma oral para algumas pessoas. Deus falou, já falei, Deus falava oralmente com Adão, Deus falou também com Caim, Deus falou depois com Noé, Deus falou com Abraão. Enquanto a Bíblia não foi escrita, não havia registros escritos das Escrituras, Deus falava de forma oral. Chamamos isso de revelação especial.
social. Aqui a própria natureza, e aí já temos que falar aqui também um pouco sobre a revelação geral, a questão da própria natureza testifica, a harmonia da natureza testifica também a existência do Criador. Vamos lá? Então, se você tem uma lição, meu querido irmão, e quiser acompanhar, nós vamos bater aqui, vamos passar ponto por ponto, explicando aquilo que for necessário explicar. Então, conto com a sua colaboração, com a sua aquiescência, com a sua paciência também. Então, aqui diz, a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Conforme eu já falei, não nessa ministração, mas em outra ocasião, a Bíblia é, podemos assim dizer, que é o manual do fabricante. Você compraria um objeto para você montar em casa sem o manual do fabricante? Creio que não. Se você ousar montar conforme a sua concepção, conforme você acha, é provável que peças venham a sobrar. Enfim, você vai acabar não montando corretamente as coisas. Por quê? Porque você não observou o manual do fabricante. A Bíblia é a mesma coisa. Deus nos criou e nos deu o seu manual. Enquanto nós olharmos para esse manual, enquanto nós nos espelharmos, enquanto nós usarmos este manual para nós corrigirmos as nossas falhas, nós viveremos bem com Deus e com o próximo. Mas se nós não atentarmos para o manual do fabricante, me permite usar aqui essa expressão, nós faremos muitas coisas erradas e vão desagradar o nosso fabricante, que é o nosso Criador, o nosso Deus. Vamos lá? Então a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade, o manual do fabricante. Disso decorre o fato de ela ser nossa exclusiva fonte de autoridade espiritual. Então a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade espiritual. Não é um livro, por melhor que você já tenha lido um livro. Por exemplo, eu me lembro na minha infância, quando eu li o livro O Peregrino, de John Bunyan. Li esse livro, gostei muito desse livro. Achei um livro fascinante, interessante. Mas ele não é inspirado. Muito bem escrito, uma história belíssima. Mas não substitui a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constitui a doutrina basilar da fé cristã. Então, a nossa doutrina, ela está formada, ela está forjada em cima do que? Do que a Bíblia expressa, do que a Bíblia nos ensina. Então, a Bíblia, podemos dizer, a nossa doutrina é o nosso manual medular, ou basilar, né? Que substancia, que nos dá toda a doutrina. De onde tiramos a nossa doutrina? Na concepção dos homens? Não, na própria Bíblia, na própria palavra do Senhor. Então, o nosso livro é a nossa único livro de fé e prática, é a Bíblia Sagrada, né? Um livro excepcional. Essa inspiração é um fato esplêndido, né? Um fato singular, que ocorreu na história da redenção humana. Isso, conforme eu já disse, foi a misericórdia de Deus que permitiu-se revelar-se ao homem, para que o homem caído, como o homem caiu lá no Éden, Deus prometeu enviar o Redentor, e para isso o Senhor, ele revela o seu plano da salvação, através de muitos livros que demonstram a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecer Jesus? Claro que precisamos conhecer mais e mais. Então, a única fonte que vai nos dar a firmeza acerca do Senhor Jesus Cristo é a Bíblia Sagrada. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado dessa inspiração bíblica. Então, a nossa perspectiva de valor aqui é ressaltar a inspiração divina. Feito isso, amados, vamos partir para o nosso primeiro tópico hoje. Vamos falar sobre revelação e inspiração. Para nós falarmos sobre revelação e inspiração, nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, revelação. O segundo, inspiração. E o terceiro, a forma de comunicação. Então vamos a este primeiro subtópico sobre revelação. Bem, o que significa essa palavra revelação, esse termo revelação? A própria lição fala aqui que a palavra revelação é uma palavra que tem origem no grego. E essa palavra no grego é apocalipsis. Então apocalipsis no grego significa revelação. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego e não no hebraico. Significa o ato e o efeito de tirar o véu que encobre o desconhecido. Então esse ato de tirar o véu que encobria o desconhecido, isso chama-se revelação, que é no grego apocalipse. Então Deus, ele desvenda, através da sua palavra, ele desvenda o seu plano salvador, salvífico, para que a humanidade então creia no Senhor
Jesus Cristo. Então, este ato de Deus tirar ou retirar este véu, podemos assim imaginar, aquele mistério que estava na mente de Deus, quando a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus estava morto desde a fundação do mundo, no plano de Deus já havia essa concepção, mas este plano foi passado para a humanidade através da revelação de Deus que está expressa, bem patente na sua santa e morredora palavra do Senhor. Vamos partir mais adiante. Nas Escrituras, essa palavra é usada em relação a Deus. Então, esse termo aqui, revelação, ele está condicionado, ele é adequado, isto está usado em relação a Deus, pois é Ele quem revela a si mesmo. Deus revelou-se a si mesmo. A sua vontade ele também revelou, então Deus revelou-se a si mesmo, revelou a sua vontade, revela a si mesmo. Deus revela a si mesmo, a quem? A nós. Deus revelou a sua vontade e também a sua natureza. E também, consequentemente, nós vemos aqui, logo na sequência, os demais mistérios. Então Deus revela a si mesmo, a sua vontade, a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus lendo o seu manual, como eu sei que é o manual do fabricante, a Bíblia Sagrada, a sua natureza, a natureza de Deus e os demais. Graças a Deus, peço que os irmãos fiquem orando. Hoje foi uma batalha, irmão, desde de manhã, tentando aqui fazer essa exposição da palavra e a internet caindo, mas graças a Deus espero que a gente conclua esta ministração. E aqui, logo em seguida, nós temos um texto aqui do profeta Amós, Amós capítulo 3, versículo 7, o que é que diz? O texto já está muito claro. Então aqui o texto diz, ó, ele não fará coisa alguma, Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo, isto é, o seu mistério. Muito bem, voltamos aqui, meus queridos irmãos. Graças a Deus, tivemos aqui um pequeno problema na internet. Esperamos aqui continuar. Eu gostaria de saber se os irmãos estão aí nos acompanhando, desse um joinha aí, para nós sabermos se os irmãos estão realmente nos acompanhando. Bem, meus queridos, então, vamos ler o texto novamente de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ele não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo, isto é, o seu mistério, aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma sem que isto seja revelado aos seus servos, aos seus profetas, conforme Amós 3, verso 7. Deus conhece tudo aquilo que está fora do alcance dos seres humanos. Deus conhece, isto é, Deus, ainda que os homens estejam agora aprendendo novas leis, aprendendo novas leis da física, não é? E tantas leis que os homens descobrem, isso já está na mente de Deus. Deus já sabia disso desde quando Deus criou todas as coisas. Essas coisas estão na mente de Deus. Deus já tinha criado essas leis da natureza, que regem a natureza. Os homens simplesmente descobrem depois. A busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso. Então, por mais que essas leis nos ajudem a elucidar muitas coisas, para que compreendamos as coisas como elas acontecem, de nada adianta termos tanto conhecimento das leis da natureza se nós não conhecermos a principal vontade, que é a vontade de Deus. De nada vai nos levar, não levar a nada o nosso conhecimento, porque a busca da verdade sem Deus é vã e está destinada ao fracasso, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Bem, terminado este termo, revelação, falamos agora sobre revelação, vamos partir para o segundo agora. Inspiração. Então vamos falar aqui sobre inspiração agora. Você já viu revelação, que significa apocalipse, isto é, desvendar algo que estava encoberto ou coberto. Agora vamos ver o que significa inspiração. É o registro dessa revelação sob a influência do Espírito Santo. Então o registro dessa revelação, a influência do Espírito Santo, isto chama-se, isto é considerado inspiração. Então o registro da vontade de Deus, escrita sobre a inspiração ou sobre a influência do Espírito Santo, isso chama-se inspiração, que penetra até as profundezas de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 13. Continuando, amados. Divinamente inspirados são os 66 livros da Bíblia. Então a Bíblia, toda a Bíblia ela é inspirada. Não existe livro com maior inspiração ou livros com menor inspiração. Todos têm o mesmo grau de confiabilidade. Todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Então não há livro que tenha mais valor do que outro. Ainda que outros homens de Deus escreveram mais do que outros,
este livro não é mais importante do que aquele. Todos os 66 livros são inspirados porque todos sofreram ou foram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. E aqui é um texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, da Almeida Revista Atualizada. Diz assim, amados. Antes disso, diz, os escritores sagrados foram receptáculos da revelação, isto é, foram recipientes. Então, os homens de Deus, esses escritores sacros, homens santos, eles foram os recipientes, isto é, os vasos. Aqui a lição diz, os receptáculos da revelação divina. É claro que Deus, ele iria usar os próprios homens para escreverem aquilo que estava no seu coração, na sua mente. Deus não iria enviar anjos para escrever. Por quê? Porque Deus usou seres humanos para que eles escrevessem acerca do próprio Criador. No caso, os homens escreveram inspirados por Deus. E aqui vem o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, da Almeida Revista Atualizada, que diz, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, homens santos, observe bem, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, foi o Espírito Santo que moveu os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Eles receberam os oráculos, ou seja, as profecias divinos. Eles receberam os oráculos divinos de forma especial, exclusiva, única e milagrosa. Precisamos entender isso aqui. Então, estes homens, eles receberam as profecias do Senhor, as revelações do Senhor, receberam. Isto foi algo especial, exclusivo, única e milagrosa. Então, revelação especial, exclusiva, única e milagrosa. Ninguém mais além deles foi usado por Deus dessa maneira específica. Conforme eu já disse, eu li esse livro, o primeiro livro que eu li, eu ainda era uma criança ainda, lendo o livro O Peregrino, de John Bunyan. Achei um livro excelente, muito bom o livro. Mas ele não pode ser considerado como um livro inspirado. Você lê, pastor, já li História dos Hebreus de Flávio José. Inclusive vamos falar um pouquinho aqui mais à frente sobre Flávio José. Bem rápido, bem escrito, mas não é um livro inspirado. A única vez que Deus usou homens, aliás, não foi uma única vez, mas Deus escreveu um único livro, escrito pelos homens. Não há outro livro, não há uma segunda Bíblia. A Bíblia já está composta. Seus 66 livros, seu cânon está ali para nossa leitura, meditação e prática. Bem, meus queridos irmãos, então vamos agora à forma de comunicação. Essa forma de comunicação. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra. Então, Deus, ele, em muitas e muitas ocasiões, ele usou profetas, falou com profetas. Nós veremos aqui sobre isso. Então, o processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, do som e da imagem. Então Deus, muitas vezes, ele falou aos profetas através de sons, de visões, através da própria palavra, a voz de Deus audível, distinta, né, direta. Por exemplo, quando ele falou com Jeremias, falou com outros profetas, Ezequiel, quando ele falou com Jeremias, ele mostrou o que veio Jeremias. Ele disse uma vara de amendoeira. Então o Senhor usou ali a vara de amendoeira, uma espécie de visão, ele viu a vara de amendoeira. O som também, o próprio som da panela, que ele viu a panela fervendo nessa panela. Quer dizer, Deus mostrou através desta visão, e ele ainda ouviu o som da panela fervendo. Então, o Senhor revela-se através de visão, através de som e também da imagem, conforme Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 13. Em síntese, Deus, ele falou muitas coisas aos seus profetas para que eles escrevessem de várias maneiras, através de visões, através de revelações, através da própria voz audível do Senhor, mandando ele escrever. Enfim, Deus tem várias maneiras de revelar-se. A revelação aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é interessante. No Antigo Testamento, a revelação foi dada por Deus para que os homens escrevessem. Já no Novo Testamento, essa revelação dada aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente
do Senhor Jesus Cristo, isto é, uma revelação até mais clara, o próprio Senhor Jesus Cristo, que conviveu com a maioria deles, né, porque Paulo, apesar de não ter convivido com Jesus, mas os apóstolos, alguns escreveram algo acerca do Senhor Jesus Cristo. E isso aqui mostra o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, 2 Pedro 1, 16 a 18 e 1 João, capítulo 1, versículo 3. E também, claro, não poderia deixar de ter também a influência do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, inspirou homens, apóstolos e outros homens a escreverem acerca do próprio Senhor Jesus Cristo, através, e como também escreveu acerca da doutrina cristã. A frase veio a palavra do Senhor, isso aqui é interessante, a frase veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Isso aí é comum. Nós, quando você lê o Antigo Testamento, você vê, principalmente o profeta Jeremias, pelo menos umas 10 vezes o Senhor, ele escreve dizendo que veio a palavra do Senhor a ele. Ezequiel, por exemplo, Ezequiel escreveu cerca de 31 vezes quando ele diz que veio a palavra do Senhor a mim. Então, veio a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a mim, né? Cerca de 43 vezes. E a palavra do Senhor também a Jeremias veio da mesma forma. Então o Senhor usou profetas como Jeremias, como a Jonas também. Né? Logo no capítulo 1 veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, quando você lê o Antigo Testamento, principalmente livros proféticos, então quando você lê o livro do Antigo Testamento, você percebe nitidamente que a palavra do Senhor veio até eles. Ou fraseologia similar, tão frequente no Antigo Testamento, de respeito a uma revelação direta, externa e audível. Então esta revelação no Antigo Testamento é uma revelação direta, eles ouviram oralmente Deus falar. Também, além de ser uma revelação direta, uma revelação externa e também audível, eles ouviam Deus falar. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, isso aqui é interessante. Essa forma de Deus no Novo Testamento, ele não fala assim diretamente para que os homens escrevessem, não. Mas o Espírito Santo, ele trabalhou no coração desses homens, na mente dos homens, para que eles escrevessem. Então, se no Antigo Testamento a palavra ela vinha de forma direta do próprio Deus, dessa forma, através de visões, através da própria voz do Senhor, no Novo Testamento teve outra conotação, uma conotação até mais especial, podemos assim dizer. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento. Você não vê Paulo escrevendo, dizendo, veio a minha palavra do Senhor. Por quê? Porque ele já escrevia inspirado diretamente pelo Espírito Santo. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez no ministério do profeta João Batista, né? Quando o texto de Lucas 3, verso 2 diz assim, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. A única vez que aparece Deus falando diretamente com alguém, no caso um profeta, foi esse texto de Lucas capítulo 3, versículo 2. Pois ele é o último profeta da dispensação da lei. Você sabe que João Batista foi o último profeta da dispensação da lei. Lucas 16, 16, né, quando fala que ali os profetas duraram até João. Bem, meus amados, aqui, terminando essa parte, a síntese é a seguinte, a síntese do tópico primeiro. A Bíblia é a revelada e inspirada palavra de Deus. Então já falamos aqui sobre a revelação, inspiração e a comunicação. Então é interessante você estabelecer essa diferença, essa distinção. No Antigo Testamento, Deus revelava-se através de visões, através da própria revelação, através da própria voz do Senhor. No Novo Testamento, isso torna uma conotação mais diferente e inspirada diretamente pelo Espírito Santo. Apesar de Deus, apesar dos apóstolos, apesar de homens terem escrito esses 27 livros, mesmo que eles não digam que veio a minha palavra do Senhor, o Espírito Santo estava trabalhando no coração desses homens, na mente desses homens, para que eles escrevessem aquilo que estava na mente do Senhor Jesus Cristo no plano da salvação. Meus queridos irmãos, passado então esse ponto, vamos ao nosso segundo tópico. O segundo tópico, a inspiração divina. Vamos falar aqui agora sobre a inspiração divina. Nesse segundo tópico, nós temos 3 subtópicos. O primeiro, a inspiração divina. O segundo, uma avaliação exegética. E o terceiro, a autoridade. Vamos lá? Vamos lá.
Primeiro, a inspiração divina. Toda a escritura é inspirada por Deus. Versículo 16, né? 2 Timóteo 3,16, parte A. Toda a escritura, isso faz parte até da nossa leitura bíblica. Nós lemos aqui, verso 16. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia, o que está dizendo aqui? Paulo está dizendo o quê? Que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Você pode dizer, pastor, se eu tenho certeza que isso está dizendo, claro. E aquela palavra que o diabo falou, que Satanás falou, meus amados irmãos, será que isso constitui-se inspiração? A inspiração está no registro em que o Espírito Santo ele permitiu que isso fosse escrito. Então, apesar das palavras de Satanás, não estamos dizendo que as palavras de Satanás são inspiradas de forma alguma, mas o próprio registro do Espírito Santo em permitir que isso fosse escrito constitui-se inspiração. Isso é muito relevante. A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é theopneustos. Então essa palavra grega é uma palavra diferente, você não vê essa palavra na nossa língua portuguesa. Este termo é inspirada por Deus lá no texto do grego, eu fui lá, eu tenho uma Bíblia aqui no grego, e eu tive a curiosidade de verificar e constatei que realmente esse termo aqui, theopneustos, está com referência à inspiração. Então, inspiração por Deus. Então diz, a palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é theopneustos, né? Inclusive essa palavra aqui, ela está no próprio texto lá do grego, né? Ela só aparece uma única vez na Bíblia, vinda de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar, soprar. Então, nesse texto de 2 Timóteo 3,16 aparece esse termo theopneustos, isto é, mostra que a escritura é inspirada por Deus. Por quê? Porque esta palavra theopneustos aparece no grego, que tem esse significado. Isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. Então, esse termo que significa inspirada por Deus, significa que foi soprado, respirado por Deus. Então, o próprio Espírito Santo, ele inspirou homens a escreverem. Então, isso significa que o texto sagrado foi soprado por Deus. A palavra theopneustia significa inspiração divina da Bíblia. Então, este termo, que raramente nós ouvimos, mas quando a gente estuda, a gente ouve essa palavra, vê essa palavra, lê essa palavra, ela tem referência à inspiração divina. Segundo o dicionário contemporâneo da língua portuguesa, de Caldas Aulete, o termo quer dizer inspiração divina que presidiu a revelação das Sagradas Escrituras. É isso que significa. Então, na língua portuguesa, esse termo quer dizer inspiração divina que presidiu a redação das Sagradas Escrituras. Isto é, o Espírito Santo foi o agente para que inspirasse os homens de Deus a escreverem o plano da salvação, enfim, tudo que Deus quis que fosse escrito. E aqui vai citar Joséfo, ou Flávio Joséfo, historiador judeu, e Filon de Alexandria, disseram que as escrituras são divinamente inspiradas. Disseram que as escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Então, vou repetir. Joséfo, que foi um importante historiador judeu, e Filon, escritor de Alexandria, né? Um foi historiador, que foi Flávio Joséfo, o outro foi apologista, e ele foi historiador e apologista, né? Flávio Joséfo, disseram que as escrituras são divinamente inspiradas, mas usaram outros termos. Bem, terminada essa frase, ou esse texto, esse subtópico sobre inspiração divina, vamos ao nosso segundo subtópico. Vamos falar agora sobre uma avaliação exegética. Estou fazendo aqui uma avaliação exegética. Estamos acostumados com duas traduções. Nós, cristãos, nós, crentes em Jesus, nós usamos muito duas traduções. Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista Corrigida. Aqui vamos explicar algo para que você não fique confundido. Por exemplo, nos acostumamos, isto é, estamos habituados, né, com duas traduções. Primeira tradução, aspas, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa e toda a escritura é divina, inspirada e proveitosa. Ambas versões são permitidas à luz da gramática grega. Então observe o seguinte, na Almeida Corrigida diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Na Almeida Corrigida. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Já a Almeida Revisada diz, toda a escritura é
divina, inspirada e proveitosa. Então, ambas são permitidas à luz da gramática grega. Mas a primeira diz assim, mas a primeira é mais clara, ou é mais precisa, pois a conjunção grega kai, que significa e aparece entre os dois adjetivos, inspirada e proveitosa. Eu fui lá, eu olhei, realmente, aqui aparece theopneustos e o termo ofelimos, que significa proveitosa. Então, esta palavrinha, kai, que significa aí, está entre essas duas palavras, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre a Escritura, a saber, primeiro, divinamente inspirada e proveitosa, e não somente uma dessas coisas. Então, a Bíblia, ela é divinamente inspirada e proveitosa, e não uma coisa separada da outra. Então, ela é divinamente inspirada e proveitosa, e não somente uma dessas coisas. Não podemos considerá-la divinamente inspirada sem ser proveitosa. Temos que entender que a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa, e não só proveitosa e não é divinamente inspirada. Então isso aqui é muito importante. Dizer, observem bem, amados, senão isso aqui vai causar confusão na sua aula. Dizer que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda a escritura é inspirada. Então, o texto é bem claro. Então, não existe essa palavrinha toda a escritura. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Pode dar margem para alguém interpretar que nem toda a escritura é inspirada. Por isso que aqui a gente pede que os irmãos tenham um pouquinho de calma para não ficarem atrapalhados. Então, vou repetir novamente. Dizer que toda a escritura, lembre-se esse artigo aí. Dizer que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda a escritura é inspirada. Certo? Então, meus queridos irmãos, tenham um pouco de calma quando for explicar isso aqui. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa e pode dar margem, pode dar margem para alguém interpretar que nem toda a escritura é inspirada. Certo? Então, atente bem para isso aqui, para que você não fique confuso na hora de ensinar isto aqui. Se colocar esse artigo aqui, aí pode dar margem a mais de uma interpretação, né? Vai dizer que nem toda a escritura é inspirada. Bem, terminado esse ponto, nós vamos ao terceiro, a autoridade. A autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. Então, o que patenteia a Bíblia é a sua origem divina. O que patenteia a Bíblia, o que dá realmente o aval é justamente isso, a origem divina. A Bíblia não é fruto do acaso de homens que chegaram disseram, olha, vou escrever um excelente livro. Não, mas foi a vontade de Deus que inspirou homens santos a escreverem acerca deste livro. Então, a autoridade da Bíblia deriva de sua origem divina. O que dá autoridade e credibilidade é a origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como, assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor, está escrito. Então, o que chancela, o que marca, o timbre desta autoridade são essas expressões, assim diz o Senhor. Então, em algumas vezes a Bíblia, por exemplo, eu fui aqui atrás, sabe quantas vezes a Bíblia diz assim diz o Senhor? Cerca de 403 vezes, assim diz o Senhor. Então são os profetas escrevendo, homens escrevendo. O termo veio a palavra do Senhor aparece cerca de 31 vezes na Bíblia. O termo está escrito aparece 138 vezes. Então a Bíblia ela tem autoridade. Por quê? Porque foi o próprio Deus que a inspirou através do seu Santo Espírito. E aqui temos referência. Por exemplo, as expressões assim como diz o Senhor, conforme Êxodo 5, verso 1, Isaías 7, 7. Veio a palavra do Senhor, Jeremias 1 e 2. Está escrito, Marcos 1 e 2. Enfim, há muitos textos que você vai encontrar. Assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor, está escrito. Isto é, isto dá credibilidade. Isso encerra a suprema autoridade das Escrituras, com plena e total garantia de infalibilidade. Então, estes termos aqui, eles mostram a eficácia, a segurança que tem a Bíblia Sagrada. Isto encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia de infalibilidade, pois a Bíblia é a palavra de Deus, conforme Marcos 7, verso 13, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. Então,
a Bíblia é um livro infalível, né? E não alguém que já quis dizer aí antigamente que a igreja ela estava acima da autoridade bíblica, de forma alguma. De forma alguma. A Bíblia ela está em primeiro lugar. Em primeiro lugar está a revelação, a palavra do Senhor. E jamais a igreja vai superar a Bíblia, né? A igreja ela não pode ter mais autoridade do que a Bíblia. A Bíblia tem mais autoridade do que a igreja. Por quê? Porque está ali a vontade do Senhor expressa, escrita, para que possamos obedecê-lo. Mas, infelizmente, ao longo da história da igreja, a igreja católica, apostólica romana, chegou a dizer, em certos momentos, que a igreja tinha autoridade acima da Bíblia Sagrada, né? Como dando poderes a alguém que estava no comando da igreja, por exemplo, o Papa. Eles falavam acerca que o Papa era infalível. Ora, todos nós somos falíveis, todos os homens são falíveis. A Bíblia é infalível, agora os homens são falíveis. Bem, meus queridos irmãos, terminado este segundo tópico, nós vamos para o nosso... Falamos agora sobre autoridade, vamos agora para a síntese desse tópico segundo. A síntese diz o seguinte: toda a Bíblia é inspirada por Deus. É importante nós entendermos isso aqui. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não há livro menos inspirado e outros mais inspirados. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Temos aqui o nosso irmão Tânio Pereira ali também. Parece que está com problema ali de travamento. Vamos lá, amados. Vamos ao nosso terceiro tópico, queridos irmãos. Terceiro tópico, inspiração plena e verbal. Inspiração plena e verbal. Primeiro, nós teremos aqui dois subtópicos. Inspiração plenária e teremos também a inspiração verbal. Vamos aos dois. Primeiramente, inspiração plenária. O que vem a ser inspiração plenária? O que é isso, pastor? Vamos lá. Tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. Então, todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. Inspiração plenária, todos são livros plenos. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada. Observe, Escrituras aqui está com S maiúsculo e não S minúsculo. Então, esse termo aqui, toda a Escritura, está destacando a Escritura bíblica. Está dizendo aqui que toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Então, não são todos os livros seculares. Não, aliás, nenhum livro secular é inspirado. O único livro inspirado por Deus é a Bíblia Sagrada. Por isso que ele diz, toda a Escritura, isto é, toda a Bíblia, Paulo está dizendo isso. Toda a Bíblia é inspirada, é divinamente inspirada. A inspiração da Bíblia é especial e única. A inspiração da Bíblia é especial e única. Por mais que você goste de ler um livro de um determinado autor, que você já gosta, aprecia, você lê aquele livro uma vez, duas vezes, três vezes no máximo, você não quer ler mais. Porque você já conhece a história. Você já está saturado da história. A Bíblia Sagrada é diferente. Você lê um texto hoje, amanhã você lê o mesmo texto, depois de amanhã ou novamente o texto, e você não se cansa de ler. Todas as vezes que você lê, o Espírito Santo está falando ao seu coração, está ministrando a você, revelando coisas que na última leitura você não observou. E agora você está observando, agora você está aprendendo. O que é isso? É a presença, é a inspiração do Espírito Santo, quando os homens escreveram, colocou ali a vontade de Deus, e nós que temos o Espírito Santo também vamos ler a palavra do Senhor. Nós ali, há esse intercâmbio, a gente lê a palavra do Senhor, a palavra do Senhor revela-se para nós. Por quê? Porque é um livro ímpar, um livro diferente. Então a inspiração da Bíblia é especial e única. Não existe na Bíblia um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Todos estão no mesmo patamar, têm o mesmo valor, o mesmo vigor espiritual. Todos são inspirados. Todos têm o mesmo grau de inspiração e autoridade. Isso é, sem exceção, todos os livros têm o mesmo grau de autoridade, o mesmo grau de inspiração. Então todos têm o mesmo valor e grau de inspiração. A Bíblia que Jesus e seus apóstolos usaram era formada pela lei de Moisés, os profetas e os escritos. Na época de Jesus, nós não tínhamos ainda escrito, eles não tinham o Novo Testamento. Claro, o Novo Testamento foi escrito depois do Senhor Jesus ter ido ao céu, muitos anos depois, cerca de 50 anos depois, começaram os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento. Mas na época de Jesus, o que é que havia? Havia as Escrituras.
E as escrituras eram compostas do quê? Da lei, dos profetas e dos escritos. A lei era a Torá, né, o Pentateuco, conhecido também como o livro de Moisés, ou lei de Moisés. Os profetas, que eram os profetas anteriores e os posteriores. E também os escritos, né, que são livros poéticos e outros livros. Essa terceira parte é encabeçada pelos salmos, no caso aqui, os escritos. Então, na época do Senhor Jesus, as escrituras era dividida em três partes: a lei, os profetas e os escritos. Ele diz que essa terceira parte, no caso os poéticos, é encabeçada pelos salmos, conforme Lucas capítulo 24, versículo 44. O termo escritura ou escrituras, no plural aqui, que aparece no Novo Testamento, refere-se a esse cânon tripartido, que é o mesmo Antigo Testamento, de nossa Bíblia. Então, o termo escritura ou escrituras que aparece no Novo Testamento refere-se a esse cânon. O que é o cânon? Essa palavra cânon, você já ouviu alguém já proferir essa palavra cânon? O que significa? É uma expressão que vem do hebraico. Essa palavra cânon significa, no hebraico, vara de medir, né? Entendemos também como regra, como forma, como padrão. Por quê? Porque as escrituras eram o padrão, as escrituras compostas, conforme já lembro, da lei, os profetas e os escritos. Então, este termo mencionado no Novo Testamento refere a essas três partes digamos assim, da Bíblia Antiga, do Antigo Testamento. Profetas, leis, profetas e escritos. Cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos. Isso aqui é interessante. Quando Paulo faz alusão a esse termo, toda a escritura é inspirada, ele não estava apenas pensando nos livros do Antigo Testamento, mas nos seus escritos e outros escritos da sua época. Então ele estava pensando não apenas no passado, mas também no presente ali. E aqui o escritor da nossa lição, ele diz o seguinte: cabe ressaltar que o apóstolo Paulo, ao afirmar que toda a escritura é divinamente inspirada, se referia também aos escritos apostólicos, né? Vem as epístolas paulinas, as epístolas petrinas, as epístolas joaninas, né? E as epístolas gerais, etc. Né? As epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro e etc. Né? Os escritos dos apóstolos se revestiam da mesma autoridade do livro do Antigo Testamento, já desde a era apostólica. Isso aqui é importante. Então, os próprios livros escritos depois do Novo Testamento, escritos depois de Senhor Jesus ter ido para o céu, bem um tempo depois, eles também têm o mesmo grau de autoridade espiritual. Aqui está colocado. Tinham a mesma chancela, né, podemos assim dizer, a mesma aprovação, já desde a era apostólica. A era apostólica começou ali do ano 30 ao ano 100 depois de Cristo, só para lhe situar. Inclusive, profetas e apóstolos, aqui entre aspas, às vezes aparecem como termos intercambiáveis. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque alguns homens de Deus que escreveram livros do Novo Testamento, eles fizeram também alusão a livros do Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando você lê Mateus, você vê Mateus mencionando Isaías com frequência, isto é, valorizando as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Então, aqui diz, inclusive, profetas e apóstolos às vezes aparecem como termos intercambiáveis, né? Isto é, pode ser usado alternadamente, com o mesmo propósito. O apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como escrituras. Então, o apóstolo Pedro considera ainda as epístolas paulinas como escrituras. O texto está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. Eu vejo aqui, amados, a valorização deste homem de Deus chamado Pedro, valorizando o apóstolo Paulo. Mesmo que Paulo não tenha sido um apóstolo do Senhor Jesus, não conviveu com o Senhor Jesus, mas ele valorizou as epístolas de Paulo, os escritos de Paulo. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo ensinava: porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Interessante aqui é que Paulo, ele faz aqui menção do Antigo Testamento e também ele faz menção do Novo Testamento.
quando ele diz, digno é o obreiro de seu salário. Então, isso está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo aqui coloca lado a lado citações da lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, e dos evangelhos. Então, Paulo, quando escreve, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro de seu salário, Paulo está valorizando o Antigo Testamento e valorizando também o Novo Testamento. Por quê? Porque essas palavras aqui, digno é o obreiro de seu salário, foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está aqui dando valor ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. O apóstolo aqui coloca lado a lado citações da lei de Moisés, conforme Deuteronômio 25:4, e dos evangelhos, conforme Mateus capítulo 10, versículo 10, e Lucas 10, 7, chamando ambas de escrituras. Então, as escrituras não são apenas as escrituras do Antigo Testamento, mas do próprio Novo Testamento. O Paulo aqui está citando as escrituras, isto é, Antigo Testamento e Novo Testamento. Outras vezes ele deixa claro que seus escritos são de origem divina, conforme 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3 e 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Isto nos permite afirmar que a frase toda a escritura é divinamente inspirada se refere à Bíblia completa, aos 66 livros do Antigo, livro do Antigo e Novo Testamento. Então, meus queridos irmãos, essa expressão, as Escrituras, não se refere apenas ao livro do Antigo Testamento, mas também aos livros do Novo Testamento. E agora, vamos falar sobre inspiração verbal. Então, nós falamos agora sobre o item número 1, inspiração plenária. Vamos agora para a inspiração verbal. Então, inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, inspiração verbal significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. E também que as ideias vieram de Deus. Então, tanto as palavras como as ideias vieram de Deus, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Então, isso chama-se inspiração verbal. Cada palavra dada por Deus e também as ideias vieram do próprio Deus. O tipo de linguagem, vejam bem, o tipo de linguagem, o vocábulo, o estilo e a personalidade, aí Deus, ele usou cada um de acordo com as suas capacidades. É claro que na Bíblia há vários níveis de capacidade de escritores. Alguns foram reis, outros foram legisladores, outros foram pescadores, outros foram ex-funcionários do Império Romano. Por exemplo, Mateus, que era o leitor de impostos, já não era mais, agora é discípulo do Senhor Jesus. Então, vários tipos assim de graus de intelectualidade de pessoas, apesar de Deus não ter... A Bíblia não é obra da intelectualidade do homem, mas Deus usou a capacidade que cada um tinha. Por exemplo, vejam Paulo. Paulo era um homem muito instruído, certamente falavam vários idiomas, poliglota ali, e conhecia muito de judaísmo. Então Deus usou na sua grandeza, no seu poder, através do Espírito Santo, permitiu que Paulo escrevesse mais. Pedro já escreveu menos, mas o que Pedro escreveu é tão importante quanto aquilo que Paulo escreveu também. Então essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e também que as ideias vieram de Deus. Tipo de linguagem, o vocabulário, isto é, as palavras, o estilo de escrever e a personalidade são diversificados nos textos bíblicos porque Deus usou cada escritor em sua geração e em sua cultura com seus diversos graus de instrução. Então, Deus, lógico que o Senhor, ele usou cada homem que escreveu ali de acordo com a capacidade que cada um tinha. Deus usando ali, respeitando a intelectualidade de cada um, a personalidade de cada um, o vocabulário de cada um, a linguagem de cada um, o perfil de cada um. Isso mostra que quem produziu esses livros sagrados eram seres humanos, Pessoas, algumas não tinham tanto conhecimento, acerca das coisas seculares, mas isso não impediu do Espírito Santo usá-los para escrever acerca das coisas de Deus. Então isso mostra que quem produziu esses livros sagrados eram seres humanos que vieram de várias regiões e que pertenceram a diversas gerações.
Desde Moisés até o apóstolo João passaram-se cerca de 1000 anos. Então Deus usou vários homens em vários lugares, com vários estilos cada um, com várias personalidades cada um com a sua personalidade, cada um com o seu vocabulário, cada um com a sua linguagem. Deus usou estes homens. Em espaços de 1000 anos a Bíblia foi escrita, né? Desde o Gênesis até o último livro, Apocalipse. Cerca de 1000 anos Deus usou homens de diversos lugares, de várias profissões, para escreverem aquilo que estava na mente do Senhor. Continuando aqui, amados, ainda nesse tópico, eles não foram tratados como meras máquinas. Que interessante, os homens não foram autômatos, né? Não foram, Deus não usou eles como robôs. Não, Deus respeitou a característica de cada um, a intelectualidade de cada um, a sabedoria de cada um, mas claro, eles escreveram todos inspirados pelo Espírito Santo, e não, a Bíblia não é um produto da mera intelectualidade do homem. Eles não foram tratados como meras máquinas, mas como instrumentos usados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi que capacitou os homens a escreverem acerca das coisas de Deus. Deus soprou nos Escrituras Sagradas. Então, a inspiração significa sopro, você já viu isso, sabe disso? Inspiração significa sopro. Então, Deus soprou sobre eles, o Espírito Santo soprou neles para que eles escrevessem. Uns produziram som de flauta e outros de trombetas, mas era Deus quem soprava. Aqui só para ilustrar esta metáfora aqui, né? Assim eles produziram esse maravilhoso som que são as Escrituras Sagradas. E aí eu pergunto, mais uma vez, você tem valorizado a sua Bíblia? Tem estudado a sua Bíblia? Há uma frase aqui de A.W. Tozer, que não consta na lição, se você quiser escrever, diz o seguinte: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Então vou ler novamente aqui uma frase de A.W. Tozer. Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia e que não seja estudante da Bíblia. E ele diz, não existem atalhos para a santidade. Então, ele não conhece um cristão que não seja um autêntico estudante da Bíblia, porque não existe atalho para a santidade. Temos que ler a Bíblia, amados. Precisamos ler, precisamos estudar a Bíblia. Meus queridos irmãos, aqui em síntese, a síntese do terceiro tópico diz, a inspiração da Bíblia Sagrada é plena e verbal. Então, a inspiração da Bíblia Sagrada, ela é plena e verbal, né? Então, Deus tem a sua palavra e ela foi escrita de forma plena e verbal. O quarto tópico, meus queridos irmãos, vamos estudar única regra infalível de fé e prática, praticamente a parte principal dessa nossa lição. Bem, aqui nós teremos 3 subtópicos. O primeiro, proveitosa para ensinar, a Bíblia Sagrada, a conduta humana, e terceiro, as traduções da Bíblia. Primeiramente, proveitosa para ensinar. Então a Bíblia, que não é a nossa Constituição brasileira, mas sim a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui muito. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação de Jesus Cristo. Esse é o principal propósito das Escrituras, em si nós conhecermos quem é o Senhor Jesus Cristo. O propósito das Escrituras é o ensino para a salvação de Jesus, pois elas podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então é lendo as Escrituras que nós conhecemos a vontade de Deus, conhecemos melhor o Senhor Jesus Cristo. E aqui é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. São ensinos espirituais. São ensinos espirituais que não se encontram em nenhum lugar do mundo. Então a Bíblia é um livro, conforme já falamos, a Bíblia é um livro incomparável. Não há outro livro semelhante à Bíblia. Pastor, e o Alcorão? O Alcorão não chega nem perto da Bíblia. Então a Bíblia é um livro insuperável, um livro inerrante, é a palavra do Senhor. Para você ter uma ideia sobre a relevância da Bíblia Sagrada, há uma frase aqui que eu coloquei de Napoleão Bonaparte. Então Napoleão Bonaparte, ele disse várias frases sobre a Bíblia. Uma delas foi essa aqui: a alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Então alma nenhuma pode vaguear, né, sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Então tome a Bíblia, amados, para lhe guiar os passos. Você não vai caminhar sem rumo, você vai para o caminho certo, vai apontar o caminho certo, e esse caminho chama-se o Senhor Jesus Cristo. Então, importante frase aí de Napoleão Bonaparte. Uma das frases célebres de Napoleão Bonaparte.
Continuando ainda, diz, a Bíblia revela os mistérios do passado. A Bíblia revela mistérios do passado, como a criação. Como é que nós iríamos conhecer como surgiu a criação se nós não tivéssemos o conhecimento do Gênesis? Ficaria muito difícil nós falarmos acerca de como apareceu o primeiro homem. Mas a Bíblia mostra como surgiu o primeiro homem, como Deus criou o primeiro homem, como ocorreu o pecado no mundo. Tudo está lá. Não é? Então isso, se não fosse as Escrituras, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não iríamos conhecer isso. Então, novamente, a Bíblia revela os mistérios do passado, como a criação, os do futuro, como a vinda de Jesus. A Bíblia é um livro que fala de coisas do passado, mas também fala de coisas que aconteceram no futuro, como a vinda de Jesus, os decretos eternos de Deus e os segredos do coração humano e as coisas profundas de Deus. Então veja como a Bíblia é um livro importante, um livro singular, né? Gênesis 2, 1 a 4, Isaías 46, 10 e Lucas 21, 25 a 28. Então a Bíblia, meus queridos irmãos, fala do passado, aponta para o futuro quando nos mostra acerca da vinda de Jesus em glória. Os segredos eternos de Deus, coisas que ainda estão escritas, que ainda não se cumpriram, mas são segredos de Deus e vão ser revelados. E as coisas profundas e o segredo do coração dos homens também. Bem, terminada essa parte, falando sobre proveitosa para ensinar, vem o segundo subtópico, a conduta humana. A conduta humana. Então a Bíblia, ela corrige o erro, corrige nossos erros. A Bíblia nos orienta a nós fazermos sempre a vontade do Senhor. Então a Bíblia corrige o erro e é útil para orientar a vida, sendo proveitosa para ensinar, para redarguir, isto é, para responder, para retrucar, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui é o verso 16 da nossa leitura bíblica, da nossa leitura, né, bíblica em classe. Aqui está o texto. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade à vida diária. Então a Bíblia, a gente deve observar a Bíblia, procurar interpretar o que for para interpretar e também procurar aplicar a palavra do Senhor. Então a Bíblia, ela corrige nossos erros à medida que nós nos sujeitamos a ela, à vontade de Deus. E se nós nos sujeitarmos à Bíblia, ela vai nos instruir, vai nos orientar para nós procedermos de forma correta, a agradar a Deus. Uma das grandezas das Escrituras é a sua aplicabilidade na vida diária, na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Então a Bíblia, ela pode e deve ser aplicada sempre na nossa conduta diária, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade. Se toda a sociedade aceitasse o conhecimento de Deus, aceitasse as orientações da palavra do Senhor, não precisaria nem da Constituição. Se todos os homens obedecessem a Deus, obedecessem às Escrituras, obedecessem ao plano do Senhor, não precisaríamos ter uma Constituição. Teríamos apenas a Bíblia Sagrada para nos guiar. E aí viveríamos bem com o nosso próximo e viveríamos bem com o nosso Deus. Infelizmente, o homem ele procura se autossalvar. E aí ele cria várias formas, e ali criam muitas leis, né? Leis para que essas leis se adequem às pessoas. Mas nós sabemos que o único livro que pode realmente modificar a vida de uma pessoa chama-se a Bíblia Sagrada, desde que a pessoa dê credibilidade e leia a Bíblia com afinco. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai conhecer a vontade de Deus. Aí você vai se parecer mais com uma pessoa, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não vai sair por aí pecando. Bem, meus queridos amados irmãos, vamos continuar aqui. Deus é o nosso Criador e somente Ele nos conhece e sabe o que é bom para as suas criaturas. Então Deus, sabendo que nós precisaríamos de um livro para nos orientar, Ele tratou de inspirar homens a escreverem. E essas orientações estão na Bíblia, o manual do fabricante. Né? Então, amados, dê valor à sua Bíblia, para que Deus lhe use mais e mais e você seja uma pessoa aí útil na sociedade. Terminada essa parte, vamos ao nosso terceiro tópico, ou subtópico, as traduções da Bíblia. Então a Bíblia, você sabia que a Bíblia ela já foi traduzida por quase 3.000 línguas? Pois é, a Bíblia foi traduzida em 2.935 línguas. É claro, aí incluindo os idiomas, né, e dialetos, claro. Bem, então vamos às traduções da Bíblia. A autoridade e as instruções das Escrituras valem para todas as línguas em que elas forem traduzidas. Então, tudo que a Bíblia traz serve para todas as nações.
todos os povos, todas as etnias. Todo o conhecimento que Deus colocou na Bíblia serve para todas as pessoas, desde que essas pessoas sejam instruídas, desde que as pessoas tenham acesso à Bíblia. Infelizmente, houve uma época em que a Bíblia foi vetada. Antigamente, por exemplo, na Inglaterra, pessoas eram queimadas vivas se alguém fosse rezar o Pai Nosso, vou usar essa expressão, rezar o Pai Nosso, ou orar o Pai Nosso, se fossem fazer isso na língua inglesa, né? Tem que ser no latim. Então, infelizmente, isso aconteceu. Então, houve um atraso digamos assim, espiritual no mundo com essa restrição. As pessoas só faziam a missa era rezada em latim. E também a Bíblia, por muito e muito tempo, preservou-se a Bíblia, a tradução, a Vulgata, né, que é a tradução do grego para o latim. As pessoas não poderiam, aquele país, por exemplo, a Inglaterra, não poderia, como a Alemanha também. E aí Deus usou Martinho Lutero, né? Deus usou Martinho Lutero, usou também William Tyndale para escrever a Bíblia em inglês, mas foram homens que foram muito perseguidos. Então, o que Deus quer é que as pessoas tenham conhecimento dele, da Bíblia, no próprio idioma. Se naquela tribo indígena eles têm aquele dialeto, tem aquela língua deles, é que a Bíblia seja acessível a eles, na língua daquele povo. O propósito de Deus é que todas as pessoas tomem conhecimento da Bíblia. Então, infelizmente, há uma história negra na história da igreja, quando pessoas torceram as Escrituras, achando que as pessoas não poderiam rezar ou orar que não fosse na língua, no latim, e não na língua pátria das pessoas. Infelizmente, houve um atraso muito grande, isso demorou muito, e muitas vidas foram ceifadas, muita gente foi queimada viva aí, porque queriam que a Bíblia fosse colocada na língua do povo. E essas pessoas pagaram com a vida. Então, a autoridade e as instruções das Escrituras valem para todas as línguas. A autoridade e as instruções da Bíblia servem para todas as línguas, para todas as etnias. A vontade de Deus é a vontade de Deus que todos os povos, tribos, línguas e nações conheçam a sua palavra, né? Quando Jesus decide por todo mundo fazer discípulo em todas as nações. Isto é, fazer discípulo na língua deles, isto é, instruí-los na língua deles, instruir usando a Bíblia no idioma das pessoas para que elas sejam instruídas acerca do plano da salvação. Mateus 28, 19 e Atos capítulo 1, versículo 8. Em que idioma essa mensagem deve ser pregada? No hebraico, no grego, no aramaico? Não, na língua do povo. Então Deus quer que os cristãos ensinem a mensagem do Senhor em todas as línguas, para todas as etnias, para todos os povos, para todas as tribos. Esta é a vontade de Deus. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Então, os apóstolos naquela época, eles também tiveram acesso à Bíblia chamada a Septuaginta, né? A Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego. Isso ocorreu cerca do terceiro século, né? No terceiro século antes de Cristo. E ela chama-se Septuaginta porque 72 eruditos judeus traduziram a Bíblia do idioma hebraico para o idioma grego. Por isso se chama a Septuaginta, né? Um termo que foi usado aí principalmente por Agostinho de Hipona, usou esse termo. Muito bem, amados. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico, se manteve na Septuaginta, né? Septuaginta é um termo latim. A citação do Salmo 84, do Salmo 8, verso 4 a 6 e Hebreus 2, 6 a 8 é um bom exemplo. Por exemplo, então vou citar aqui. Apesar dos judeus, na época do Senhor Jesus, depois da era apostólica, na época da era apostólica, aqueles apóstolos e pessoas da época de Paulo, eles chegaram usaram esta Bíblia aqui. Usaram essa Bíblia chamada Septuaginta, que foi uma tradução do hebraico para o grego. Então eles usaram essa Bíblia. E a prova está quando eles escreveram, alguém escreveu, não sabemos quem, o Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8. Eu fiz isso. Você pode, professor, abrir a sua Bíblia no Salmo 8, verso 4 a 6, e depois comparar com Hebreus capítulo
2, versículo 6 a 8, você vai verificar que são as mesmas palavras praticamente. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus usou essa Bíblia na Septuaginta, neste Salmo, capítulo 8, versículo 4 a 6, e escreve em grego na sua epístola. Então, não sabemos quem escreveu a epístola aos Hebreus, né? Alguns chegam a dizer que é Paulo, outros chegam a sugerir que é Apolo, e enfim, outras pessoas. Mas o texto mostra que isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta. Então, isso é muito importante. Não é que a Bíblia, por exemplo, de repente alguém aqui no Brasil descobre uma nova tribo indígena lá na Amazônia e eles falam aquele idioma, aquele dialeto. Se alguém estudar o idioma deles e depois quiser traduzir a Bíblia para aquele idioma do índio, a Bíblia ela vai ser inspirada. A tradução ela é inspirada. O que está escrito é o que vale. Então não existe isso, quando a Bíblia ela é traduzida de um idioma para outro, ela perde a inspiração de forma alguma. Nós observamos aqui está o exemplo, quando diz, isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento no hebraico se manteve na Septuaginta. Então, alguém escreveu o Salmo 84, o Salmo 8, verso 4, né, que não era ainda o idioma da Septuaginta, era um idioma no hebraico, e depois, quando houve a tradução para o grego, esse mesmo texto foi traduzido e não perdeu a inspiração. Então, todas as vezes que alguém, usado por Deus, traduz a Bíblia de um idioma para outro, a inspiração ela prossegue, ela não para, ela não é estática, ela está sempre em movimento, ela continua a inspiração. A inspiração divina se conserva em outras línguas, é isso que o autor aqui colocou, se conserva em outras línguas. Desde os tempos do Antigo Testamento até hoje, Deus se manifestou e se manifesta a cada um de seus servos e suas servas no seu próprio idioma. Deus sempre fez isso, né? Ele se apresenta através da sua palavra, ele se manifesta a cada um de seus servos e servas no próprio idioma. Então, só para você ficar inteirado ainda desse assunto, não terminamos aqui, vamos à nossa conclusão, amados. Mas antes, a síntese do tópico. A síntese do tópico vai dizer o seguinte: a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, né? Nós já falamos isso, estamos repetindo que é importante. E por último, amados, como conclusão, cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração divina é mantida. Então o texto foi preservado, as escrituras foram preservadas, a inspiração ela continua. E aqui diz o seguinte, é que a Bíblia ela foi traduzida em 2.935 línguas em que ela é traduzida, segundo dados da Sociedade Bíblica do Brasil. Então até hoje, segundo a SBB, a Bíblia já foi traduzida em aproximadamente 2.935 línguas. E aqui ele finaliza, que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua em que vier a ser traduzida. Portanto, amados irmãos, que Deus lhe dê a capacidade para você ler novamente a lição, estudar a lição, preparar-se para a escola bíblica dominical. Procurei aqui ser objetivo, ler todos os tópicos, subtópicos, explicar algo aqui na medida do possível, mas ainda não terminamos. Nós temos aqui, quando termina a aula, você deve fazer aquelas perguntas que seus alunos sempre constam na revista, basta o professor conferir se eles responderam de forma acertada. E ainda como sugestão, o professor ainda pode consultar, né, a revista Ensinador Cristão. Eu estou aqui com a revista Ensinador Cristão, que o professor pode usar em sala de aula. Ela também tem aqui importantes informações, a revista Ensinador Cristão, estou com ela aqui. E aqui na página número 35, na página 31, fala algo sobre a lição. E também na página número 36, você vai extrair importantes informações, ainda que sucintas, para o seu preparo da sua lição. Não se esqueça que o livro, né, temos o livro também aqui, o livro texto. O professor também deve adquirir o livro texto aqui, muito importante. Sobre esse livro texto, eu achei interessante aqui, marquei aqui para ler para os nossos queridos irmãos. O que ele diz aqui? Ó?
A palavra grega aqui traduzida por inspirada por Deus ou divinamente inspirada é theopneustos, que vem de theos, Deus, e pneu, respirar. Isso significa que a Bíblia é respirada ou soprada por Deus. E aqui é outro termo interessante quando ele diz assim, a expressão toda a escritura, em 2 Timóteo 3,16, diz assim, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, diz respeito também aos escritos apostólicos, ou seja, ao Novo Testamento, aquilo que nós acabamos de ministrar. No mais, que Deus abençoe a todos vocês, e aí, mais um incentivo. Escola Bíblica Dominical, abrace esta ideia. Tenha uma boa aula, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos. Obrigado aí, irmão Daniel Estelito. Amém. Pastor Moisés colocou. E a todos os nossos queridos irmãos. Um forte abraço. Paz